República Velha. Quer dizer, os processos de urbanização, de industrialização e de incorporação massiva de imigrantes no mercado de trabalho. Quando a gente fala de urbanização no Brasil, a primeira coisa a lembrar é que a novidade não estava na existência das cidades. A novidade estava na aceleração do seu crescimento e nas profundas transformações urbanísticas, econômicas, sociais e culturais que elas sofreram. Na época da proclamação da República, o Rio de Janeiro não só era a capital do Brasil, como era também o maior núcleo urbano, com cerca de 520 mil habitantes em 1890. Durante a República Velha, a população da cidade mais que dobrou, atingindo mais de 1.100.000 habitantes em 1920. Foi no Rio de Janeiro que se estabeleceram a primeira rodovia, as primeiras linhas de telégrafo e de telefone, as primeiras instalações elétricas ainda no período imperial. Nesse período, o Rio de Janeiro sofreu com diversas epidemias, passou por graves conflitos sociais e políticos e teve sua área central inteiramente reformada, não sem expulsar violentamente moradores de cortiços para dar lugar a uma cidade com ares europeus. E esses moradores foram para os morros e vocês já sabem o que aconteceu. Mas tanto o crescimento populacional quanto as tentativas de europeizar as cidades não eram peculiaridades do Rio de Janeiro. O Brasil passou, naquele contexto, por uma aceleração em seu processo de urbanização que envolveu profundas reformas, especialmente nas capitais dos estados. A população também dobrou entre 1890 e 1920 em cidades como Fortaleza e Recife, que receberam principalmente a população que deixou o campo, em razão das secas e da concentração de terras que vinham ocorrendo nos sertões desde fins do período imperial. Em outros lugares, o crescimento foi ainda mais acelerado. Chegaram a triplicar em Porto Alegre e a quadruplicar em Belém no mesmo período. No caso de Belém e também de Manaus, a modernização e a europeização foram custeados com o dinheiro da produção de borracha. Porém, na década de 1910, a concorrência de novas áreas produtoras levou à ruína desse setor econômico, que deixou como herança obras luxuosas como o Teatro Amazonas em Manaus. Outras cidades foram planejadas e construídas nessa época, como é o caso de Belo Horizonte, que foi fundada em 1897 para ser a nova e moderna capital de Minas Gerais. Mas nada se comparou ao crescimento da cidade de São Paulo, onde a população multiplicou por 9 entre 1890 e 1920. Quer dizer, em 30 anos, São Paulo deixou de ser uma cidadezinha interiorana de 65 mil pessoas para se tornar uma metrópole de 580 mil habitantes. A explicação para o crescimento ultra acelerado de São Paulo está no sucesso da cafeicultura, que havia se expandido primeiro pelo Vale do Paraíba para depois tomar grande parte do oeste paulista. O aumento da demanda por café estava ligado à Revolução Industrial e ao crescimento das cidades na Europa e nos Estados Unidos. Isso porque a cafeína é um estimulante que permitia que os operários das fábricas e demais trabalhadores se mantivessem acordados e atentos durante suas intermináveis jornadas. No período imperial, o crescimento da lavoura cafeeira se deu com base na mão de obra escrava. Mas o crescimento da lavoura prosseguiu mesmo depois da abolição da escravatura em 1888, pois já haviam se consolidando políticas imigratórias que garantiram a constante entrada de trabalhadores estrangeiros no Brasil. A imigração foi também um processo fortemente concentrado no sul e sudeste do país, tendo São Paulo como principal destino dos estrangeiros. O período de imigração massiva de europeus ocorreu entre as décadas de 1870 e 1930, totalizando mais de 4 milhões de pessoas. A explicação para um movimento imigratório tão intenso por parte dos europeus inclui a miséria, o desenraizamento dos camponeses, que não eram absorvidos como mão de obra industrial, além da violência das guerras, da criminalidade e da repressão a movimentos revolucionários. Em parte, o que trouxe os imigrantes para o Brasil foram os efeitos colaterais do progresso na Europa, que não cabiam na imagem propagada pelo mundo todo de que na Europa havia se formado uma civilização superior. A Itália foi o principal país de origem dos imigrantes, não só no Brasil, mas no continente americano como um todo. As pessoas que vieram de lá incluíam tanto os que fugiam da miséria, quanto operários socialistas e anarquistas que sofriam com a repressão, além de refugiados da Guerra de Unificação da Itália e da Primeira Guerra Mundial. E, para além dos europeus, houve movimentos migratórios em grande escala de países da Ásia e do Oriente Médio, com destaque para os japoneses e para os sírio-libaneses. Do lado de cá, o que propiciou que uma boa parte dos imigrantes tivessem o Brasil como destino foram as políticas de incentivo à vinda de trabalhadores livres, ou talvez a simples falta de barcos para outros destinos um pouco melhores. Quer dizer, após o fim do tráfico de escravos da África para o Brasil em 1850, diversas iniciativas foram tomadas para que o crescimento da economia agrária não fosse comprometido pela falta de mão de obra. Mas para além da preocupação com o suprimento da força de trabalho, havia outras motivações para essas políticas. Motivações que tinham mais a ver com os sonhos de progresso do que com as demandas da economia. Motivações baseadas em concepções racistas sobre a nação brasileira. Para entender essas políticas de branqueamento, é preciso retomar aquele modelo europeu de civilização
urbanização e de progresso. Como a gente viu, esse modelo de sociedade industrial moderna, identificado com a Europa Ocidental e com os Estados Unidos, era admirado por pessoas que viviam em diversas partes do mundo. Em torno deste modelo surgiram teorias que viam o progresso econômico, técnico e científico da Europa não como fruto de fatores históricos, mas como resultado de uma superioridade racial dos brancos europeus. Durante o século XIX, ideias desse tipo ganharam força, pois serviam para legitimar o domínio dos estados europeus sobre as colônias na África, na Ásia e na Oceania. Mas as ideias de superioridade racial também vinham a calhar em outros cantos do mundo. Por exemplo, o Japão e a Turquia, que passaram por processos de modernização inspirados na Europa, desenvolveram teorias racistas peculiares com relação aos povos que procuraram dominar. No Brasil, o preconceito relacionado à cor de pele já existia muito tempo antes dessas teorias aparecerem, fruto de mais de 300 anos de regime escravista. Então, o que as teorias racistas do século XIX trouxeram de novo para o Brasil não foi nem o preconceito e nem a desigualdade que já existiam, mas explicações que na época eram aceitas como científicas para que o preconceito e a desigualdade continuassem existindo. Foi falado um pouco disso no vídeo sobre o naturalismo, confiram aqui na descrição. Os imigrantes europeus eram incentivados a entrar no país, enquanto os povos não europeus eram muitas vezes barrados, como aconteceu no caso dos chineses. E isso para que o Brasil do futuro fosse mais branco que o Brasil do presente, numa concepção de nacionalidade que inferiorizava não só imigrantes de fora da Europa, mas também as pessoas que não eram brancas como um todo, mesmo aquelas que tinham nascido no Brasil. A ideia de branqueamento se ligava à crença de que o progresso científico permitia aperfeiçoar as supostas raças. Assim como a seleção genética permite desenvolver frutos maiores e mais saborosos, acreditava-se que as nações podiam ser melhoradas pela seleção de suas raças. Então a política de branqueamento se baseou nas mesmas teorias que na Europa serviam para justificar o imperialismo e que depois serviram de fundamento para o nazismo alemão. Na verdade, a política de branqueamento não só reforçou os preconceitos que já existiam num país recém-saído da escravidão, como resultou em novas barreiras à igualdade, dificultando a entrada de descendentes de africanos e indígenas no mercado de trabalho assalariado. Então, para concluir essa história da imigração no Brasil, falta dizer que o destino desses imigrantes foi muito variado. Nas áreas rurais, por exemplo, italianos se concentraram mais no oeste paulista, enquanto os alemães e europeus do leste formaram grandes colônias no sul do país. Já as grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, tinham de tudo um pouco. Ingleses, que muitas vezes vinham como empregados de companhias ferroviárias, incluindo aqueles que fundaram os primeiros times de futebol. Espanhóis e italianos que frequentemente trabalhavam na indústria, incluindo aqueles que lideraram grandes greves por já terem experiência nos movimentos socialistas e anarquistas da Europa. Sírio-libaneses, que muitas vezes atuavam como comerciantes. Japoneses, que atuaram principalmente na agricultura. A indústria já tinha passado por alguns breves momentos de desenvolvimento no Império, com destaque para a siderurgia e para as ferrovias, mas seu crescimento ganhou um impulso muito maior após 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial. Isso aconteceu basicamente por duas razões. Primeiro, porque a Europa, que até então abastecia o mercado brasileiro com produtos industrializados, voltou sua economia para a guerra, tornando-se incapaz de suprir a demanda brasileira, obrigando o Brasil a substituir as importações por produtos nacionais. Com isso, os preços desses produtos aumentaram e passou a ser muito lucrativo ocupar o espaço deixado pelos europeus. Além disso, a guerra impulsionou ainda mais a produção agropecuária no Brasil. Afinal, milhões de soldados mobilizados significam milhões de bocas para alimentar. Com as vantagens trazidas pela conjuntura de guerra na Europa, a indústria ganhou dimensões até então inéditas na história do Brasil. De acordo com os censos feitos na época, entre 1912 e 1920, o número de trabalhadores empregados nas fábricas quase dobrou no país, passando de 144 mil para 275 mil operários. Dentre outras coisas, eram produzidos tecidos, roupas e alimentos industrializados. Em São Paulo, a própria identidade cultural se transformou radicalmente. A elite agrária de São Paulo, que passou a investir também na indústria e em outras atividades urbanas, elaborou então um discurso que colocava a cidade e o estado como a terra do progresso, da indústria e do trabalho. Diziam que São Paulo era a locomotiva da nação, na verdade dizem até hoje. E essa ideia servia para legitimar o predomínio paulista na política da República Velha e as pretensões de ampliar esse predomínio cada vez mais. O que essa ideia encobria era o fato de que o impulso tomado pela locomotiva paulista não vinha de uma disposição natural ao trabalho por parte de seus habitantes. Seu impulso vinha de uma convergência de fatores que incluíam o sucesso da cafeicultura escravista no Império, a influência política dos barões de café desde então, os resultados satisfatórios das políticas imigratórias e assim por diante. Enfim, gente de toda parte que contribuiu, tanto quanto os descendentes de africanos, de portugueses e de indígenas que já viviam por aqui, para a construção física e simbólica da cidade e do país que passaram a habitar.